1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. O que importa é que, nesta volta de 2023, o trabalho definitivamente não é mais o mesmo, não será mais o mesmo, e daqui a muito pouco tempo será muito, muito diferente de tudo aquilo que a humanidade conheceu. Não falo nem de redes sociais. Vejam as reações da sociedade aos processos de produção. Podemos voltar à Inglaterra dos 1800, do final dos 1700, quando a industrialização crescente produziu, naquela massa de operários, reações violentíssimas, e as pessoas se voltavam, à época, contra as máquinas. E aconteceu aquele episódio que a história marcou como ludismo. Ou seja, os trabalhadores se voltavam contra as fábricas e, não compreendendo o novo processo produtivo de revolução industrial, que modificava completamente a relação entre as pessoas, que redimensionava as estruturas urbanas, que redefinia as relações políticas nos países, destruíam as máquinas. Naquele período, com a Revolução Industrial nascente, começaram teóricos, filósofos, sociólogos, cientistas, políticos, os pensamentos sobre o futuro da humanidade. E assim, durante alguns séculos, ocorreu. Com os fenômenos da informação, da tecnologia, estes processos de modificação das relações entre as pessoas, das relações entre as classes sociais, entre o capital e o trabalho, entre os bens de produção e os bens de capital, começaram a se modificar numa velocidade espantosíssima. Vejam os efeitos das redes sociais sobre a humanidade. Em não mais do que 25 anos, mudou completamente as relações sociais no planeta, a partir das redes sociais. Um troço avassalador do ponto de vista das construções históricas. E agora surge o fenômeno da inteligência artificial, o chat, GPT e outros nomes que tem por aí. Dizem os entendidos que, em meses, as relações entre as pessoas devem se modificar de forma quase completa. Olhem os efeitos das redes sociais na construção da política, na construção civilizatória, na redefinição das teias societais. São brutais. O mundo da informação, ele passa a lidar com um espaço que não é mais somente a construção da verdade ou a construção da mentira. Não. O mundo da inteligência artificial, ele passa a lidar com a construção de uma nova pessoa, de um novo ambiente de subordinação, que traz demandas para o mundo da política que os políticos ainda não compreenderam. Vejam, nos Estados Unidos se discute há mais de 20 anos o processo de regulação das redes sociais e não conseguem avançar. E isso por quê? Porque as big techs, as grandes empresas, elas ganharam tessitura política e passam a disputar dentro do Estado, por dentro do Estado, as esferas de regulação. No Brasil começa a acontecer agora só. Só que junto com isso, enquanto nós discutimos a capacidade de contenção da mentira por intermédio das redes sociais, os próprios criadores dos processos de inteligência artificial declaram ao mundo que o que vem pela frente é muito perigoso, que a potência da capacidade criativa das inteligências artificiais são exponenciais.
Hoje em dia é possível se produzir com inteligência artificial um quadro com a mesma capacidade de um grande artista, textos, análises políticas. E a pergunta é: tudo que chega, chega para o bem e chega para o mal. E nós, nesse estágio civilizatório, que capacidade teremos para resistir a isso? Nós não resistiremos. Não tem, é um mundo sem volta. A inteligência artificial chega para ficar. E a pergunta é: quem sobreviverá a isso? Os sistemas criados pelas grandes empresas, por estas máquinas, Facebook, Google, Twitter, se transformaram em potências políticas capazes de buscar para si os modos de regulação da sociedade, aquilo que era dado ao Estado. A capacidade de lobby, de influência política das big techs, aqui no Brasil, agora, de forma explícita, está sendo vista no Congresso Nacional, quando se tenta aprovar a lei, o projeto de lei das fake news. Agora, como será o trabalho? Como serão as relações econômicas? Como será o processo de construção civilizacional nesse novo ambiente? Se a Revolução Industrial levou 2 séculos para modificar completamente a estrutura social mundial, as redes sociais mudaram a sociedade em 20 e poucos anos, 30 anos. E dizem que os processos de inteligência artificial podem mudar em meses. Nós vivemos numa quadra civilizatória que é de virada. Se para o bem ou para o mal, eu não sei. O que eu sei é que os especialistas dizem que, normalmente, não mais do que 20% destas coisas são usadas para o bem. Está aqui o Brasil para que a gente possa ver o modo pelo qual as redes sociais são utilizadas, os modos para os quais as redes sociais têm sido utilizadas. Vejam Trump nos Estados Unidos. Olha o que fez. Até hoje, essa extrema-direita se debate para garantir este instrumento de condicionamento social para si. Evidentemente que há uma disputa na sociedade pelo controle disso. A pergunta é: que sociedade controlará esta máquina de construção de consciências? A nossa relação com as redes sociais está aí, nós podemos ver. Nós conhecemos pessoas que hoje ficamos verdadeiramente apavorados em ver o que elas dizem, o que elas pensam, o que elas expressam nas redes sociais. E o pior, elas expressam o que elas se transformaram de forma sincera. A partir de quê? De um ambiente que as condiciona como pessoas. Muitas coisas vêm por aí. Esse negócio de inteligência artificial é punk. É punk. Eu sugiro a quem quiser que leia. Nós ainda, os jurássicos, nós ainda temos a curiosidade da leitura, a curiosidade pelo saber, pela cultura. Então vamos ler, vamos nos informar sobre o que está acontecendo. O que vem por aí é muito sério. Mais ou menos da maneira como a coisa anda, é tipo uma nova corrida armamentista. Lá, a partir da Segunda Guerra Mundial, grandes nações se posicionavam no planeta a partir da capacidade que tinham de construir armas de destruição em massa. A partir de agora, muda. O armamento é outro. São armas de cooptação de consciências em massa. Então, muita gente anda atrás de como controlar, de como dominar os processos de inteligência criativa não humana. Esse é o nosso desafio. E no 1º de maio, bem, gente, nós já sabemos que as relações de trabalho
como estão, não vão ficar. Espaços importantes para reflexão estão se abrindo. Qual é o problema? É quem irá refletir e quem estes ambientes de rede permitirão que reflitam. Ou serão os difusores dos novos valores, da nova ideologia das máquinas, dos algoritmos, que não se limitam mais àquelas linhas de comando construídas pelos seus programadores. A inteligência criativa é exatamente isso: dar a capacidade para que a própria máquina construa seus próprios algoritmos. Pensemos. Feliz Dia do Trabalhador.